Fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer finalmente a continuação do torneio de Dragon Ball Multiverse. E essa continuação demorou muito tempo, mas finalmente foi lançado. E eu tenho que dizer que esse final está surpreendente, tem muita coisa acontecendo. E se você está perdido e nunca viu Dragon Ball Multiverse, ou viu há muito tempo e não se lembra, eu vou deixar o link com a playlist de todos os episódios aqui no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar! I am Saiyajin, o orgulho é tudo! E no capítulo anterior, eu parei no exato momento em que o XXZ derrota o Goku em uma luta de apenas 5 segundos. Onde o XXZ faz um buraco no peito do Goku, o derrota e se consagra o grande campeão do torneio do Multiverse. E a plateia vendo essa luta comenta: "Pera aí, já acabou? Essa aqui é a grande final? Sério? Que decepção." E o Android 16 comenta: "Ele parou o tempo exatamente como o IKL, mas como isso foi possível?" E então ele vai até o XXZ e fala: "Espere. Eu acho muito suspeito você conseguir usar a habilidade do IKL. Como fez isso?" E o XXZ responde: "Sim, eu consigo usar a sua habilidade. E isso não é contra as regras. E como eu consegui, não lhe interessa." E o Kaioshin do Sul também comenta: "Ele também conseguiu esse poder. Então isso significa que..." E o Piccolo fala: "Eu não tenho dúvida. É o mesmo poder do IKL. A onda de energia que eu senti é a mesma." E o Goten pergunta: "Mas o que foi que ele fez? Eu não vi nada. O que houve?" E o Android 16 responde: "Ele parou o tempo, caminhou até o Goku, deu um golpe em seu coração e voltou para o mesmo lugar. Não teve risco algum." E eles curam o Goku, que volta à vida, e fala: "Espera aí, ele parou o tempo e me matou? Não teve graça alguma isso." E o Goten comenta: "É a cara dele usar trapaças. Eu tenho certeza que ele não sabe nem sequer lutar." E os Vargas anunciam: "O torneio do Multiverse chegou ao fim. E o grande campeão foi XXZ, do Universo 5. E como prometido, vamos pegar as esferas e ele vai poder realizar os seus 3 desejos." E a plateia vaiando fala: trapaceiro, vendido! Que luta ruim! Ei, juiz, vai tomar no..." E quando os Vargas vão invocar o Porunga, Vegito, Gash Kerkel e o Kaioshin do Sul estão alertas no caso de interferências, onde o Vegito fala: "Frieza, Cooler e Ginyu estão muito calmos. Sempre que invocam o dragão eles ficam à espreita para tentar roubar o desejo, porém agora estão ali tranquilos. Com certeza estão planejando algo." E o Gash Kerkel fala: "Os universos 8, 13 e 14 são os mais arruaceiros e problemáticos, e estão bem quietinhos, estão tramando algo." E o Kaioshin do Sul comenta: "Qualquer sinal suspeito ou interferência, vou mandar de volta para o seu universo." E assim o dragão é invocado. E o Namekusei fala: "Então, senhor XXZ, você pode me falar qual o seu desejo que eu vou traduzir para o dragão. E pelo que me passaram, o primeiro desejo é para salvar o universo 19, que você estava de acordo, correto?" E o XXZ fala: Sim, isso mesmo." E no momento em que o Namekusei iria fazer o desejo, algo acontece. Nappa, Vegeta, 17 e Frieza começam a atacar. E rapidamente o Vegito chega até o 17 e fala: "Eu vou desmontar você, parafuso por parafuso." E o Gash também chega para impedir Frieza e a sua família. E no meio dessa distração, o XXZ toma a frente e faz o seu desejo na linguagem Namekusei. E o Kaioshin do Sul grita: "Já chega!" E simplesmente fica tudo escuro. E após um longo período de escuridão, quem aparece é o Piccolo dizendo: "Há muito tempo atrás, eu fui pego por uma técnica que não tinha defesa. O seu nome era Mafuba. Porém, eu aprendi algo, que qualquer técnica
tem um contra-ataque. E assim como eu encontrei uma forma de evitar uma fuba, eu também encontrei uma forma de evitar essa técnica. Eu reconheci imediatamente o poder de IKL, mas dessa vez eu estava preparado. Eu percebi que essa técnica não para o tempo, mas sim a vida. Objetos inanimados não são afetados. Por isso que os androides não foram pegos por ela. E após ser pego por essa técnica 2 vezes, eu consegui entender o seu padrão. Então usei minhas antenas para criar uma vibração contínua. E dessa forma eu criei um campo de força vibracional que mantém as células do meu corpo em constante movimento, anulando completamente essa habilidade. Então pelo menos eu estou a salvo. Já os outros, eu não faço a menor ideia. Espero que estejam bem. Após aquela enorme explosão, tudo escureceu e objetos começaram a aparecer. Eu vou expandir o meu campo de força o máximo possível e quem estiver por perto irei encontrá-lo. E após o Piccolo expandir o campo de força, ele escuta vozes, onde um fala: "Ei, Goten, cadê você? Toma cuidado, essas coisas são muito afiadas." E o Piccolo fala: "Goku." Então outra voz fala: "Pai, cadê a mamãe? Eu tô com medo." E o Piccolo fala: "Pan." E outra voz diz: "Filha, tome cuidado, vem até aqui." E o Piccolo fala: "Gohan." Então Piccolo grita: "Venha todo mundo pra cá, se reúna aqui." E outra voz fala: "E por que temos que ir até você? Por que você não vem até aqui?" E o Piccolo fala: "Vegeta." E então Goku, Goten, Vegeta, Gohan e Pan se reúnem junto com Piccolo. E então Piccolo explica a situação que o XXI usou a habilidade do IKL de parar o tempo. Mas ele criou esse campo de força que evita completamente essa técnica. Mas todos têm que ficar perto dele. Se saírem do campo de força, serão congelados. E o Goku pergunta: "E ficamos congelados por muito tempo?" E o Piccolo responde: "Não mais que 1 minuto." E o Goten pergunta: "Mas Piccolo, onde está a arena?" E o Piccolo responde: "Destruída. Toneladas de matéria, incluindo esses espinhos, começaram a aparecer e acabaram com tudo." E a Pan conversa com seu pai: "Pai, você não me respondeu. Onde está a mamãe?" E o Gohan responde: "Pan, eu sinto muito, mas um enorme espinho ela não sobreviveu. Me desculpe." E enquanto isso, Vegeta, desesperado, procura pelos seus filhos. "Bra! Trunks, cadê vocês? Eu não sinto o ki deles. Droga! Bra! Me responda! Trunks!" E na procura deles, o Vegeta os encontra e se depara com os dois mortos. E todos em volta têm uma reação triste. Já o Vegeta começa a exalar o seu ki de raiva. Então Goten se aproxima e fala: "Ei, Vegeta." Porém o Gohan interrompe e diz: "Goten, não faça nada." O Vegeta está furioso, então não. Porém o Goten fala: "Eu sei, Senhor Vegeta, não é momento para as minhas piadas e nem para a sua fúria. Temos que nos controlar e ver bem a situação. Nós precisamos proteger os corpos deles e procurar as esferas e trazê-los de volta. Então, por favor, mantenha calma." E o Vegeta se acalma e fala: "Você está certo. Eu vou me controlar. Mas anotem uma coisa. Quando eu encontrá-lo, eu vou matá-lo. E quem ousar interferir morrerá junto com ele. Ele é meu." E o Piccolo fala: "Não vai ser tão simples. Dessa vez estamos em um ambiente muito hostil, longe de casa, nem estamos no nosso universo." E o Goku fala: "Não se preocupe, Piccolo, você dominou o ambiente. Nós vamos conseguir, eu tenho certeza." E o Gohan fala: "Eu tenho aqui algumas cápsulas vazias, e o Sr. Piccolo poderia criar recipientes criogênicos para colocar os corpos." E então Piccolo cria 3 caixões para colocar os corpos da Videl, do Trunks e da Bra do universo 18. E após guardar os corpos, eles vão procurar por outros participantes. E nessa procura se deparam com alguém voando, no caso, o Cell. E o Gohan fala: "Ué, o Cell está ali? Ele não foi congelado?" E o Piccolo responde: "O Cell também possui células Namekusei-jin. Ele encontrou uma forma de também anular essa técnica de parar o tempo." E então Goku grita pelo nome do Cell, o Cell olha, ignora e vai embora. E o Goku fala: "Não se preocupe, eu vou atrás dele." E o Goten grita: "Não!" Mas é tarde demais.
Goku teletransporta, vai até o céu, é congelado e cai de cara no chão. E o Piccolo vai até o Goku com a redoma e fala: fique perto de mim, não saia do campo de força, entendeu? E o Gohan fala: analisando a área, o universo 16 está naquela direção e 19 no lado oposto. Qual devemos salvar primeiro? E o Goku responde: eu acho que devemos salvar o universo dos Ultras, até porque o desejo deles que foi roubado. E o Piccolo fala: nisso eu concordo, mas tem um problema. Precisamos de outro Namekusei-jin, porque se eu me ferir, vocês vão ser congelados. Então a nossa melhor opção no momento é encontrar o universo 16. E o Goku pergunta: ei Piccolo, por que não se multiplica se podemos ter várias redomas? E o Piccolo responde: eu não posso fazer isso, isso foi um episódio filler. Essa aqui foi boa. E a Pan fala: ei, eu estou vendo outro campo de força, deve ser outro Piccolo, estão bem ali. E o Goku fala: rápido, encosta em mim e vamos até eles. Porém o Goten vira com um socão no Goku. E o Goku fala: cacete Goten, por que tu me bateu? Eu vou até outro Piccolo, você não tá vendo que tem outro campo de força lá? E o Goten fala: a verdade foi mal, é o reflexo. E assim os dois universos se encontram. E do universo 16 quem morreu foi o Goten e a Pan de lá. E já o Vegito desapareceu durante a explosão. E não se sabe aonde ele foi parar. E o Trunks pergunta ao Piccolo que novo planeta é esse. E o Piccolo responde que não é um planeta, é o torneio, porém com novas estruturas. E que após a explosão começou a surgir novas matérias, pedaços de continentes, estrelas, ilhas, surgiu do nada. E o Gohan se pergunta: mas de onde é que veio tudo isso? E nesse momento quem aparece falando é o XXI, onde ele fala o seguinte: aqueles são fragmentos de planetas que eu havia comido e ainda não digeri, então tem alguns pedaços faltando. E então nós vemos o XXI e seus aliados em um local isolado, e eles perguntam o que houve na explosão, e o XXI explica: eu havia feito o desejo na linguagem Namekusei-jin, mas o Gesh entendeu e se lançou na minha direção o mais rápido possível. Entretanto, devido à reação do Gesh, o Vegito também percebeu que tinha algo errado e veio pra cima de mim com tudo e me acertou um forte golpe no meu estômago. E o ataque foi tão forte que causou a explosão, e toda a matéria contida em mim se espalhou. E por consequência, as esferas do dragão também foram dispersas no meio dessa bagunça. Assim que as encontrarmos, o dragão retornará e concederá o meu desejo. E assim nós podemos viajar para qualquer universo que quisermos. Só temos que encontrá-las o mais rápido possível. E o Nappa pergunta: e por que você não usa suas próprias esferas para consertar isso? E o XXI responde: porém, meu dragão não está disponível. Eu perdi a maioria das minhas esferas durante essa explosão. E o mais importante, o meu dragão tem poderes limitados, já que ele foi criado por um Namekusei-jin bem mais fraco. E o maior problema de todos é que somente o dragão do universo 1 pode realizar o desejo de vagar entre universos, já que essa é a capacidade exclusiva do universo 1. E é por esse motivo que eu fiquei até o final para vencer o torneio. Somente o dragão daqui pode realizar o meu desejo. E nesse momento o XXI e o Piccolo falam a mesma coisa: nós precisamos procurar pelas esferas. E o Piccolo comenta: as esferas do dragão que foram usadas por último. XXI fez um pedido em língua Namekusei, onde ele falou: quero o poder de viajar entre universos. E o que mais me chamou a atenção é que ele não fez esse desejo para o Porunga anterior. Ele esperou o Porunga do universo 1, especificamente ele. O que me faz acreditar que somente as esferas do dragão dos organizadores têm essa capacidade. Então precisamos encontrá-la o mais rápido possível. E a Videl comenta: é uma ótima ideia, podemos encontrá-las antes dele e desejar voltarmos para casa. E o Vegeta fala: como? Voltar para casa? E por que fugiríamos? Vamos matar o XXI. E a Videl fala: tudo bem, podemos lutar contra ele e até matá-lo, caso toparmos com ele. Mas a melhor coisa que podemos fazer é procurar as esferas, desejar voltar para casa. E assim tudo será resolvido. E o Vegeta fala: mas que ideia mais covarde! Do que você está com medo? E a Videl fala:
O meu medo é perder minha filha para sempre e nunca mais eu poder vê-la novamente. Esse sentimento é algo que eu sei que você nunca entenderia. Você não sabe o que é perder um filho. E nesse momento, Vegeta se estressa, se transforma no Super Saiyajin. E ao mesmo tempo, a Bra do universo 16 também se transforma no Super Saiyajin e coloca uma espada de Ki no pescoço do Vegeta e fala: se você se mexer, eu te mato. E o Vegeta responde: abaixe isso agora, sua pirralha. Se não... E a Bra fala: se não que? Se tentar alguma coisa, eu corto a sua cabeça. E o Vegeta responde: antes que você possa cortar minha cabeça, eu arranco a porra do seu braço. E a Bra fala: ah é? Então vamos ver quem é o mais rápido. E então o Gohan se intromete e fala: parem com isso já, não é hora pra isso, destransforme-se agora. E quem aparece é o Piccolo e fala: tá bom, já chega. E num piscar de olhos, Bra e Vegeta são separados. E a Bra não entende o que houve, então o Piccolo explica: eu diminuí o campo de força e separei vocês. E o Gohan conversa com a Videl e ele fala: Videl, os filhos do Vegeta também estão mortos. E ela fala: eu não sabia, eu sinto muito. E a Bra fala: não importa, se ele ameaçar a Videl de novo, ele morre. E o Gohan diz: pare com isso, Bra, ele não fará mal algum a Videl. E o Piccolo fala: eu não estou com muita paciência, é o último aviso, destransforme-se agora. E o Vegeta fala: como é que é, seu verme verde? E quem você pensa que é pra falar assim comigo? E a Bra fala: exatamente, você não manda em mim. E o Piccolo diz: calem a boca vocês dois, ou vocês me obedecem, ou vocês morrem. Só minha vontade que mantém vocês vivos. Lembre-se sempre disso e comportem-se. E então Vegeta e a Bra se destransformam e falam: desculpa. E sendo essa mais uma visão do Bardock que ele teve há muito tempo atrás que volta a se concretizar. E continuando, a Pan comenta com Vegeta: ei tio, eu vi tudo, foi muito engraçado o seu Piccolo movendo você igual uma estátua. E o Vegeta responde: ei pirralha, não conte isso a ninguém. E o Goku fala: de qualquer forma, não podemos simplesmente ir para casa. Nós precisamos ressuscitar as vítimas que foram mortas. E nós precisamos manter a promessa que fizemos ao Universo 19. E para isso precisamos impedir XXI e os seus aliados. E os outros comentam: é isso aí, vamos descongelar os outros e salvar o multiverso. E o Goku fala: hora de procurar os outros Namekuseidins. Vamos nessa! E assim se finaliza mais uma parte do torneio de Dragon Ball Multiverse. E agora vem um aviso muito importante, então por favor prestem bem atenção. Porque esse capítulo aqui foi o último do torneio por enquanto. Vai ter a continuação, mas vai demorar bastante. Porque o penúltimo capítulo eu trouxe há 2 meses atrás e ficaram todo o vídeo: cadê o Multiverse? Cadê a continuação? Cadê o torneio? Cadê? Eu não posso apressar os caras para ficar pronto o torneio. Então agora vai vir a história de um universo, o universo 7 do Guest Kerkle, depois vai vir o especial do XXI, aí depois volta o torneio, ou seja, daqui a 4 meses no mínimo, então daqui a 4 meses vai vir o torneio, essa continuação, então vai demorar. Então não adianta ficar todo o vídeo: cadê a continuação, cadê? Não vai vir agora, vai vir um especial do Guest Kerkle, depois do XXI e depois volta o torneio, ou seja, 4 meses no mínimo, pode ser até mais. Então até lá não tem torneio, tem que esperar. Infelizmente é isso, beleza? Explicado? Mas sobre esse capítulo, o que você achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou!